Bom dia, pessoal dos nonos anos, nono A, nono B, espero que esteja todo mundo bem. Vamos lá, mais uma semana de atividades, né? Hoje nós temos as atividades de português, pessoal, e a gente vai falar, então, sobre um conteúdo novo, ó. Então, eu coloquei aqui conteúdo para o caderno, porque é um conteúdo que vocês devem copiar no caderno, tá? Que são explicações, e depois a gente vai fazer exercícios na apostila do universitário. Ok? Então, vamos lá. Então, para o caderno, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Olha, nós temos aqui, revisando conceitos, frase, oração e período. Esse é o conteúdo que a gente até já chegou a ver alguma coisa, né? Mas a gente precisa aí rever, tá? É um conteúdo bem importante. Então, primeiro conceito, frase. Pessoal, frase vai ser todo aquele enunciado, aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente escreve que tem sentido completo, tá? E essa frase pode ser formada por uma só palavra ou por mais palavras, tá? Por várias palavras, né? Podendo ter verbos ou não. A frase exprime, através da fala ou da escrita, ideias, emoções, ordens, apelos. Certo? Então, o que é importante a gente pensar sobre frase? Frase é aquele enunciado, aquilo que eu falo ou escrevo que tem sentido. Pode ser desde uma palavra somente até várias palavras juntas. E aqui a gente tem os exemplos. Socorro! Ai! Muito obrigado! 9h30, o Brasil possui um grande potencial turístico, não vai embora, o telefone está tocando. Então, veja, são frases bem variadas. A gente tem frases de uma só palavra, socorro. Quando você ouve socorro, você entende o que está sendo comunicado, né? Tem alguém em perigo, enfim. Então, sempre que tiver sentido, que estabelecer lá a comunicação, vai ser uma frase, beleza? De acordo com a construção, as frases classificam-se em. Nós vamos ter dois tipos, então, pessoal, de acordo com a forma como elas são construídas. Tá? Então, nós temos lá. Frase nominal é a frase construída sem verbos. Então, guarde bem isso. Nominal sem verbo. Olha lá os exemplos. Fogo, cuidado. Belo serviço o seu. Trabalho digno desse feirante. Então, aqui nós temos todas essas frases sem verbo. Então, por isso que elas são chamadas de frase nominal. Beleza? Depois vem a frase verbal. Olha lá, o próprio nome já diz, é a frase que vai conter um verbo. E ela pode ser chamada também de oração. É a frase construída com verbo. Pode ser chamada também de oração, como está aí, né? Então, olha os exemplos. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Os casais saíram para jantar, a bola rolou escada abaixo. Veja, os verbos estão destacados. Certo, pessoal? Então, frase verbal ou oração, aquela que tem verbo. Bom, seguindo, a gente tem, então, uma explicação aqui de oração, que é a mesma coisa que frase verbal. Olha lá, uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso, é necessário que o enunciado tenha sentido completo, que o enunciado tenha verbo ou locução verbal. Locução verbal nada mais é do que dois verbos juntos, pessoal. Tá? Só que aí esses dois verbos juntos têm valor de um verbo só. A gente conta um verbo só. Então, olha lá. Camila terminou a leitura do livro. Olha o verbo aqui. Camila está lendo o livro. Olha a locução verbal, que tem valor de um verbo só. Certo, pessoal? Então, olha lá. Olha a explicaçãozinha de locução verbal. Locução verbal, nós temos o verbo auxiliar, como o próprio nome já diz, auxiliar, ele vem para ajudar o outro verbo. E o verbo principal, que é o lendo, aqui no caso, tá? Então, locução verbal, dois verbos juntos. Olha os exemplos. Brinquei no parque. Veja, o que explica aqui? Ó, a frase pode conter uma ou mais orações. Veja. Brinquei no parque. Aqui nós temos somente um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Entrei na casa e sentei-me. Tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Cheguei, vi, venci. Tenho três verbos, portanto, eu tenho três orações. Ah, então qual é o segredo aqui da coisa? O segredo é você contar os verbos. Quantos verbos você tiver
dentro de uma mesma frase, vai ser o número de orações, igualzinho está aqui, certo, pessoal? Então, é simples desse jeito. Muito bem. E aí, então, nós chegamos nos exercícios, tá? Aqui nos exercícios, olha lá, são 2 exercícios para a gente começar. Então, você vai copiar aí no seu caderno, né, em seguida do conteúdo. Primeiro exercício, assinale as alternativas que contêm frases nominais. Você vai, então, agora prestar atenção e vai assinalar, fazer um xizinho, naquelas frases que não têm verbo. Frases nominais, não tem verbo. Beleza? Faz um xizinho aí, tem várias. Número 2, assinale as alternativas que contêm frases verbais ou orações. Então, o que acontece aqui? São as frases que contêm verbo. Você vai ler com atenção, ver aquelas que contêm verbo e fazer um xizinho. Certo, pessoal? O conteúdo vai continuar, então esperem um pouquinho, por favor.